todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra
e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente caiu em terra boa e deu fruto, em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto, em terra boa e deu fruto. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. Celebrar o domingo, como nós sabemos, é celebrar o dia do Senhor, é celebrar o coração da nossa fé, é celebrar a nossa identidade de cristãos católicos. E hoje eu gostaria de fazer notar em que consiste, que atitude nós precisamos ter em relação à nossa própria fé. Porque é muito comum que nós, com o tempo, compreendamos a nossa fé simplesmente como um conjunto de regras morais, um conjunto de costumes, um conjunto de atitudes que nós temos que executar, cumprir à risca, se nós queremos de fato ser bons católicos, bons cristãos. Mas não é essa a atitude que nosso Senhor nos ensina. Não é isso que nosso Senhor espera de nós. O Papa Bento XVI, na sua primeira carta encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor, lá no início ele diz bem assim: o início do ser cristão, lá no início da nossa fé, não está um código de conduta, não está um conjunto de regras morais, não está uma filosofia de vida. O início do nosso ser cristão está no encontro com uma pessoa viva, nosso Senhor Jesus Cristo. E ao nos encontrar com essa pessoa transforma toda a nossa vida, dá à nossa vida um novo horizonte e um rumo decisivo. Ser cristão, ser católico, ter fé, é nós entrarmos em contato com Jesus. O cristianismo nunca pode ser entendido como um conjunto de regras que nós temos que obedecer. O cristianismo precisa ser entendido como um relacionamento que nós precisamos ter com alguém. Um relacionamento de amor. Um relacionamento que nos transforma, nos melhora, nos santifica e nos torna idênticos com aquele que nós amamos, nosso Senhor Jesus Cristo. A partir disso, nós conseguimos entender essa tão conhecida parábola que Jesus hoje no Evangelho nos conta. O semeador saiu a semear e derramou a sua semente por vários terrenos. Nós podemos dizer que esse semeador, que é o próprio Cristo, entrou em contato, entrou em relacionamento com cada um desses terrenos. Entrou em contato, encontro. O início da nossa fé é isso. Ele veio para se encontrar com os diversos terrenos, com os diversos tipos de terrenos ele veio se encontrar. Jesus é o mesmo que se encontra com todos. A semente espalhada nos terrenos é a mesma. Só que nós percebemos que em cada um dos terrenos essa semente se manifesta de uma forma, porque depende do terreno. A acolhida
ou não dessa semente. Jesus entra em contato com todos os tipos de terreno. É claro que nós nos identificamos com muitos desses, com alguns deles. Vai dizer: Padre, por que é que o meu coração é dessa forma e não daquela outra? Padre, por que é que o meu coração, embora entre tantas vezes em contato com Cristo, a semente não dá frutos como na terra boa? Nós experimentamos nesse tempo de pandemia o fato de que antes nós não estávamos vivendo bem os nossos encontros com Cristo. Sim, porque se o terreno, aos terrenos é dada a mesma semente, a disposição de cada terreno é diferente. Quantos de nós colocamos a mão na consciência nesse tempo e percebemos que, embora estivéssemos participando da missa frequentemente, até diariamente, que estávamos recebendo o sacramento da confissão semanalmente, que rezávamos o nosso terço, que meditávamos a palavra de Deus, ao menos de uma forma externa, mas nós continuávamos os mesmos. É exatamente por causa dessa disposição. Não basta apenas entrar em contato, não basta apenas a ação, é preciso que o nosso coração esteja verdadeiramente aberto para colher esta semente que Deus quer plantar dentro de nós, a semente da vida eterna. E apesar da gente trupicar, esbarrar nessa nossa falta de capacidade de transformar a nossa vida, nós compreendemos e vemos e nos rendemos à insistência de Deus. Deus, Ele é insistente conosco. São João Crisóstomo vai dizer: olha, qualquer semeador deste mundo, que entende das coisas, sabe que não adianta você jogar a semente em terreno pedregoso. Todos nós aqui que temos a mínima noção de plantar, sabemos perceber quando um terreno vai acolher ou não aquilo que nós estamos plantando. Você por acaso plantaria lá na sua casa, naquela parte do terreno pedregosa, cheia de espinhos, ou mesmo lá na borda, à margem da rua da sua casa, assim como um caminho? Você plantaria alguma coisa e esperava que essa coisa iria crescer? Materialmente, humanamente, os terrenos pedregosos não podem gerar vida. Os terrenos com espinho não podem permitir que a semente cresça. A beira do caminho não consegue ser um lugar fértil para a semente se desenvolver. Ou seja, os terrenos não mudam. Como é que um semeador semearia num lugar que ele sabe que não dará fruto? Mas São João Crisóstomo diz: é por isso que Jesus não está falando de terrenos deste mundo. Jesus está falando das nossas almas. E as nossas almas podem mudar. E com isso nós somos convidados, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados a tirar da nossa cabeça, do nosso coração, aquilo que muitas vezes nós determinamos sobre nós mesmos, que é o quê? Talvez você esteja várias vezes, vários anos, confessando os mesmos pecados, esbarrando nas mesmas dificuldades, encontrando os mesmos empecilhos para que você realmente decole na sua vida espiritual. E qual que é a sua tendência? A nossa tendência é dizer: esse sou eu, é esse o meu temperamento, eu não posso ser mais do que isso, eu estou fadado a ficar nessa de confessa e peca para sempre. Nós somos de alguma forma tentados
a definir dogmas sobre nós mesmos, e todos eles com um cunho de uma impossibilidade de mudança, porque nós tentamos e não conseguimos mudar o terreno do nosso coração. Mas se nosso Senhor continua a jogar a semente, não é porque Ele é um semeador ignorante, não é porque Ele é um semeador sem experiência, mas é porque Deus tem o poder de transformar o nosso coração. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje a profecia de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar, fecundar, fazer a terra germinar e dar semente. A palavra de Deus é como a chuva e a neve que caem na terra. Veja a iniciativa de Deus. A nossa transformação vem do céu, e essa água, uma vez que cai na terra, gente, ela trabalha a terra, ela tira as impurezas da terra, ela faz com que essa terra, mesmo que seja uma terra de deserto, mesmo que seja um terreno pedregoso, mesmo que seja um terreno cheio de espinhos, ou mesmo um terreno à beira do caminho, Deus, que é o semeador, Ele sabe arar a terra, Ele sabe preparar a terra, Ele consegue fazer aquilo que você não consegue, de arrancar de dentro de você toda essa maldade, todos esses pensamentos, todas essas desconfianças, toda essa falta de fé. Deus tem o poder de trabalhar isso em você. Só que nós, que queremos viver a palavra de Deus, o fazemos apenas a partir de nós mesmos. Só que vejam, a atitude da terra, tanto em uma como em outra leitura que nós acabamos de ouvir aqui, não é outra senão uma passividade de quem está recebendo alguma coisa. O que a terra faz quando a chuva cai do céu? Ela simplesmente recebe essa chuva. O que um terreno faz quando nele é lançada a semente? Ora, ele simplesmente acolhe essa semente. Nós estamos no fazer, o que eu tenho que fazer, quando o que eu tenho que fazer, na verdade, é me dobrar diante de Deus, diante do orvalho que todos os dias no céu Ele manda nesta terra, do meu coração, do nosso coração, e permitir, com uma atitude obediente, acolhedora, permitir que esta palavra nos transforme, permitir que esta palavra nos mude, permitir que esta palavra dê frutos em nós, de uma forma muito mais concreta. Nós precisamos ter esta atitude obediente, que acolhe aquilo que Deus nos dá. Nós temos que parar de ouvir e não ouvir. Jesus disse aqui do povo: Senhor, por que o Senhor conta as coisas para o povo em parábolas? Jesus diz: olha, porque eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? Quantas vezes você já ouviu que a palavra de Deus é palavra de salvação? Quantas vezes você já ouviu que Deus te chama à santidade? E por que é que você ainda não acredita nisso com todo o seu coração? Ao Deus que se revela, vai dizer São Paulo, ao Deus que dirige a sua palavra a nós, é devida a nossa fé. E fé é você ouvir, acolher, compreender como a terra compreende a semente e obedecer. Obedecer. Mas lembremos-nos,
relacionamento de amor. Deus, Ele vem até nós e a palavra dEle é uma declaração de amor. Deus vem até nós e a palavra dEle são palavras que tentam nos conquistar. E Ele vai insistir, seja você o terreno que for, Ele vai insistir com você até o fim. Vamos confiar nesse amor. E vamos responder a esse amor, crendo na palavra que hoje Ele nos dirige. Vamos crer que esse amor que vem dos céus, que se faz presente nessa Santa Missa, na Santíssima Eucaristia, é esta grande graça de um Deus que quer trabalhar a terra no nosso coração, a terra do nosso coração. Quando nosso Senhor é erguido em cada missa, mais uma vez de novo estamos diante da cruz, e debaixo da cruz nós somos o alvo daquele coração aberto pela lança, do qual saiu um rio de água viva, sangue e água. E este rio que brota do coração de Cristo é o rio que quer trabalhar a terra do nosso coração, que quer trabalhar a terra da nossa vida. Participemos dessa missa com uma atitude de fé. Deus quer se encontrar conosco. Deus quer revelar o seu amor para nós. Deus quer plantar a semente da eternidade no nosso coração. E Ele mesmo quer trabalhar a terra do nosso coração para que essa semente dê fruto. Cabe à terra que somos nós essa atitude passiva de quem recebe, esta atitude obediente de quem crê na palavra que lhe foi dirigida, esta atitude entregue e confiante de quem sabe que aquele que me pede para me entregar a Ele me ama infinitamente, e por isso não há o que temer. Não há o que temer. Eu me abandono, eu me lanço, eu me entrego na fornalha ardente do amor de Deus. E este fogo, com o tempo, gente, nos transformará. Você, eu, nós que temos um terreno tão infértil, hoje recebemos de Deus a grande esperança de que Ele quer fazer de nós um terreno muito fértil, muito fecundo, e Ele quer realizar isso em cada um de nós. Aproximemo-nos do altar com esta confiança e permitamos que Deus, que começou em nós uma obra, não deixe que essa obra fique inacabada. Como diz o salmista: eu vos peço, Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos convença do seu amor e que nós possamos corresponder a esse amor com uma vida entregue, com uma vida doada, com uma vida de quem obedece cada uma das palavras que Deus dirige, porque sabe que por meio delas nós estaremos dizendo o nosso eu te amo para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.